Olá, seja muito bem-vindo a mais uma experiência promovida pela ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia. Nossa missão é clara: promover o desenvolvimento da cosmetologia nacional, conectando ciência, mercado, inovação e pessoas. Durante todo o ano, trazemos cursos e eventos técnicos focados na sua evolução profissional e na troca de conhecimento. Somos referência em regulação, mantendo você à frente das mudanças na legislação. Nossos laboratórios compartilhados, o Colab e o HairLab, estão prontos para você desenvolver protótipos com segurança e excelente custo-benefício. Nós somos os realizadores do maior evento técnico da área e do tradicional jantar da ABC, onde celebramos juntos as conquistas do nosso mercado. Como associado, você garante o selo ABC, suporte jurídico, consultas técnicas, locação de espaços e descontos exclusivos em tudo que fazemos. A ABC leva o Brasil para o mundo, representando o nosso país na IFSCC e na FELASC. Faça parte da maior associação da América Latina. Seja como pessoa física, jurídica, acadêmica ou internacional. Aproveite o conteúdo de hoje, faça networking e inspire-se. Seja bem-vindo à ABC. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma experiência promovida pela ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia. Nossa missão é clara: promover o desenvolvimento da cosmetologia nacional, conectando ciência, mercado, inovação e pessoas. Durante todo o ano, trazemos cursos e eventos técnicos focados na sua evolução profissional e na troca de conhecimento. Somos referência em regulação, mantendo você à frente das mudanças na legislação. Nossos laboratórios compartilhados, o Colab e o HairLab, estão prontos para você desenvolver protótipos com segurança e excelente custo-benefício. Nós somos os realizadores do maior evento técnico da área e do tradicional jantar da ABC, onde celebramos juntos as conquistas do nosso mercado. Como associado, você garante o selo ABC, suporte jurídico, consultas técnicas, locação de espaços e descontos exclusivos em tudo que fazemos. A ABC Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar para tratar aí das questões da biodiversidade, das atualizações, né, que aconteceram na 45ª reunião do CGEM. Hoje nós estamos aqui, o time de assuntos regulatórios da ABC, a nossa vice-presidente Mara Augusto e a Letícia Mendes, que trabalha comigo aqui na staff da ABC, o nosso parceiríssimo Luiz Marinello e a Juliana Zamboni, para falarem aí para vocês um pouco do que foi esses desdobramentos, as discussões ali dos impactos, né, do novo decreto, desse decreto, e as atualizações do sistema 3.0 do CIGEM. Apresentando um pouco aqui do Luiz Ricardo Marinello, ele é sócio do escritório Marinello Advogados, coordenador da Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, professor na área de propriedade intelectual na INSPER, Escola Superior de Advocacia IPUC, e outras diversas obras e artigos publicados. Temos a Juliana, como comentei, que também é sócia do escritório. Ela é advogada com foco em biotecnologia, um profundo conhecimento na legislação de ABS e obrigações decorrentes, atualização nos processos administrativos do IBAMA e acompanhamento ativo,
É, ela tem diversos acompanhamentos voltados aos projetos da regularização das empresas nessa parte da biodiversidade, contando com palestras e treinamentos, e também é docente no curso de Biodiversidade Brasileira do Instituto Educacional Racine. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês aí com um profundo conhecimento sobre a biodiversidade e que todos hoje tenham nessa manhã um profundo acompanhamento também dessas questões, de tudo que a gente já vem trazendo aí ao decorrer desses vários webinars que a gente faz para as atualizações das reuniões. E passo aí a palavra agora para o Marinelo com a Ju. Obrigada, pessoal. Bom dia, gente. Muito obrigado, Gabi, pela apresentação. Bom estar aqui com vocês novamente. Esse é um tema que o que a gente tem feito, a gente tem criado uma rotina após as reuniões ordinárias do CEGEM, a gente vir aqui e discutir um pouco os temas que mais nos chamam a atenção. A reunião, só lembrando, o CEGEM é o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o próprio nome diz, um conselho que é formado por entes ali do governo, representantes dos povos e comunidades tradicionais, representantes da indústria. Então, através desse conselho é que são adotadas as medidas, resoluções, na verdade, uma grande interpretação da legislação da Lei 13.123, combinada com o Decreto 8.772 de 2016, que é um marco legal aqui no Brasil que disciplina a parte de acesso e repartição de benefícios. Esse tema tem evoluído bastante, é natural que isso aconteça, são 10 anos de legislação e eu fico muito feliz com essa parceria com a ABC, porque a gente sempre tem a oportunidade de trazer aqui para discussão os temas que mais estão hot topics do momento. E o que a gente tem observado é o seguinte: da legislação desses 10 anos para cá, existe uma construção da indústria entender melhor o processo, a indústria ficar menos assustada com as obrigações regulatórias, principalmente do sistema eletrônico, que é o CISGEM, e o CISGEM está passando, natural que isso aconteça, por um processo de atualização. É o que todos nós temos mais ansiedade daqui a pouco, eu não vou dar nenhum spoiler, a Ju vai assumir essa parte, mas que todos nós estamos ansiosos com a alteração do sistema para que as indústrias sediadas no exterior, que usam recursos genéticos do Brasil, que usam conhecimento tradicional associado dos povos e comunidades tradicionais do Brasil e que querem obedecer à legislação, fazer a parte de repartição de benefícios, que possam fazer, porque o que a gente observou desses últimos 10 anos é que não tinha um instrumento específico, não tinha um upgrade específico do sistema para que essas indústrias sediadas lá fora possam de verdade passar a fazer uso. Mas aí, dentro dessa minha fala inicial, o que eu quero chamar a atenção? Às vezes a gente começa a discutir tanto, porque é uma ansiedade para as indústrias que estão sediadas no exterior, mas isso impacta, gente, muito diretamente nas indústrias nacionais. E por quê? Porque as indústrias que estão lá fora, elas vão precisar aqui no Brasil de um parceiro de P&D, de um parceiro de pesquisa e tecnologia, é um limiar ali, mas um parceiro de pesquisa, e isso vai abrir naturalmente uma oportunidade muito interessante. Isso já acontece um movimento hoje de determinados fornecedores de matérias-primas aqui no Brasil representarem a indústria que não tem uma operação no Brasil.
Então, esse é um ponto também que a gente vai discutir com vocês, que toda essa evolução do marco legal, principalmente da evolução do CIGEM 3.0, que ele passou a ser conhecido, o governo deu o primeiro passo, soltando um decreto específico que regulamenta essa aproximação entre as indústrias sediadas no exterior que fazem acesso e abrindo essa oportunidade. Por isso que o viés aqui, a gente não deve olhar só, não, isso vai ser uma oportunidade para a indústria estrangeira, que finalmente. Não é isso. Isso pode ser uma oportunidade para a indústria nacional também se aproximar de uma indústria estrangeira. E tem diversas outras situações acontecendo. Eu vou passar a palavra para a Ju aqui, aí depois eu vou dando pitacos enquanto ela está falando aqui. E depois eu atualizo vocês também sobre a evolução de uso de sequências genéticas digitais, tá bom? Ju, é contigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigada, ABC, obrigada, Marinela, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação só para direcionar a gente, para a gente trazer para vocês os temas. Dessa última reunião, a gente não tem tantos temas para trazer, até porque foi uma reunião um pouco mais curta, né? Normalmente a reunião do CGEM ela ocorre em 2 dias, mas essa última reunião do CGEM, ela durou um pouco mais que metade de um dia, porque teve um evento relacionado ao Dia da Biodiversidade, que ocorreu lá no plenário, a gente acompanhou esse evento, e foi nesse evento que foi publicado o decreto aí que o Marinello comentou. Então, não tivemos tantas coisas nessa última reunião, mas tivemos alguns tópicos importantes que a gente vai trazer aqui para vocês, que é o que a gente tem feito, né, nas últimas reuniões. A parceria com a ABC tem sido muito importante, porque nem todo mundo consegue acompanhar presencialmente as reuniões do CGEM. Infelizmente, essas reuniões ainda são somente presenciais, então a nossa ideia é sempre trazer para vocês as atualizações dessas reuniões, para que vocês possam acompanhar também. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, né, do status do CIGEM 3.0, que é a atualização do CIGEM, que vai ser lançado, que vai trazer, em especial, a grande mudança desse sistema, trazer um módulo internacional, né, para que as empresas sediadas no exterior possam se regularizar aqui da lei brasileira. O decreto 3.014 de 2026, que é o decreto que foi publicado para trazer segurança jurídica e desburocratizar o cumprimento da lei pelas empresas sediadas no exterior. Uma atualização da orientação técnica número 6, que é a orientação técnica para o setor de fragrância, então ela teve uma atualização, nada super impactante, não vai trazer um impacto enorme para as empresas, mas é uma atualização importante que também eu acho que vai desburocratizar. A atualização da resolução técnica de CTA de origem não identificável, que é aquela resolução, né, que é publicar a base de dados de CTA de origem não identificável, e que na última reunião o mapa pediu vistas, e as atualizações de DSI que o Marinello vai trazer aqui para vocês um pouquinho mais. Então, a nossa ideia é trazer essas informações referentes a essas atualizações, e aí deixar um tempinho aí no final para que a gente possa discutir, vocês possam abrir o microfone, comentar e tirar as dúvidas, tá bom? É importante essa data aqui dessa próxima reunião, que é a 46ª, que vai ocorrer entre 16 e 17 de setembro, em Brasília. E por que essa reunião é importante? Porque eles querem, nessa reunião, aprovar a nova versão do CIGEM, a versão que está sendo chamada de 3.0. Foram estendidos os prazos aí de teste, um pouquinho maior prazo agora. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela de como ficou. E o que eles têm feito? Eles têm recebido as contribuições, eles analisam as contribuições que estão sendo enviadas referente aos testes do CIGEM e já estão tentando implementar aquelas que eles entendem que é imprescindível para que o sistema funcione. Eles não vão conseguir fazer tudo o que é necessário
para que o sistema esteja apto para ser lançado, porque algumas coisas vão acontecendo, como qualquer sistema aí no decorrer do tempo, e essas atualizações vão continuar acontecendo constantemente. Então, os principais ajustes previstos para essa versão 3.0, uma inclusão de tabela atualizada de espécies da biodiversidade brasileira. Isso eu acho que vai ser genial, é muito importante para quem utiliza o sistema, né, assim como eu. Quando você entra no sistema para cadastrar a procedência do patrimônio genético, muitas empresas às vezes cadastravam determinada espécie sem ter certeza se era biodiversidade, entendendo que isso podia trazer uma segurança jurídica. Às vezes cadastrava manualmente, incluindo o nome da espécie, e às vezes ficava cadastrado errado. Então, isso gera um banco de informações, muitas vezes, que não condiz com a realidade. E o que eles vão fazer? Eles vão popular o sistema com a tabela, com o nome das espécies que são biodiversidade brasileira. Isso significa que se não tiver ali a espécie, ela não é de biodiversidade brasileira? Não necessariamente. Mas a ideia é que a maior parte das espécies que são biodiversidade brasileira estejam ali dentro do sistema. Então, você vai conseguir pesquisar e só selecionar e incluir, vai puxar todas as informações. Isso vai minimizar muitos erros, especialmente de cadastrar espécies que não são da biodiversidade. Estão finalizando a conclusão das planilhas, né, de procedência in situ e ex situ. Acredito que essa parte vai ajudar um pouco mais a academia, né, que são os pesquisadores. As atualizações dos termos de uso, foi discutido nas últimas reuniões, especialmente referente, a gente aqui no escritório, a gente fez os testes do CIGEM, algumas poucas empresas conseguiram testar o sistema, e a gente foi testando, inclusive para alguns clientes ali, tentando entender diversas realidades, considerando que a gente atende todos os elos da cadeia, e uma das discussões ali era que tinha alguns termos de uso, algumas declarações que eram obrigatórias de serem assinaladas, e isso estava em discussão, então eles estão revendo isso, porque se você não assinalasse, você não conseguia seguir com o cadastro. E aí, algumas coisas ali a gente entendia que não existia na legislação e não poderia ser obrigatório, então eles já estão revendo isso. Eles estão atualizando a emissão do comprovante de notificação, né, que é para poder gerar o comprovante que você fez o cadastro, o gerenciador de rascunhos que não estava funcionando, então você faz um cadastro, você salva o rascunho para finalizar depois. Então, isso é uma coisa que eles também estão trabalhando. Edição dos cadastros, de acesso, remessa e notificação também era uma coisa que não estava funcionando, e ajustes gerais do sistema. Então, eles entendem que com a maioria dessas coisas aqui prontas, vai ser possível publicar o sistema e lançar na reunião, na 46ª reunião que vai ocorrer em setembro. E aí tem alguns módulos Ju, que estão em desenvolvimento. Oi, posso te interromper um pouquinho no slide anterior? pode. Só fazendo deixando um ponto aqui, chamando a atenção para um ponto. Esses últimos anos, quem trabalha com P&D envolvendo biodiversidade nativa, biodiversidade brasileira, sempre questionou a possibilidade, por que que não tem uma lista de espécies da biodiversidade brasileira? Esse primeiro tópico, inclusão de tabela atualizada das espécies da biodiversidade brasileira que a Juliana mencionou, ele não altera, na verdade, a sugestão de sempre se fazer uma pesquisa etnobotânica. Por quê? Porque não é que pelo menos o que nós entendemos, não é que a nova versão do CISGEM 3.0 vai trazer uma lista definitiva e o que não estiver lá definitivamente não é biodiversidade nativa e não precisa, eventualmente, a indústria não precisa cumprir com as obrigações regulatórias. Não é isso. Na verdade, é uma ajuda, é real, é uma ajuda, mas mais uma ajuda, como a Ju colocou muito bem, mais uma ajuda para desburocratizar o sistema, porque tinham diversos, antes, como o Sisgem está hoje, diversas indústrias às vezes tentavam cadastrar espécies que não eram da biodiversidade brasileira. Isso não faz nenhum sentido, e isso acabava criando um volume desnecessário para o sistema e acabava emperrando o sistema.
acabava deixando ele mais burocrático e mais lento até, né? Quanto mais informação, mais o sistema fica lento. Então, a ideia aqui da inclusão da tabela, se isso ficou claro, é no sentido de evitar com que espécies que não sejam da biodiversidade brasileira sejam cadastradas no sistema. Agora, o que não for da biodiversidade brasileira, eventualmente, a gente pode ter certeza absoluta, ficamos tranquilos, isso é uma forma do governo agora nos dar segurança jurídica para dizer que sei lá, a cúrcuma não é espécie da biodiversidade brasileira, não. A pesquisa continua sendo recomendada através do Reflora, através de uma pesquisa bibliográfica, para que a indústria tenha efetivamente segurança jurídica sobre a espécie que está sendo utilizada. É isso mesmo. Então, é importante continuar fazendo as pesquisas, e aí, sempre que for fazer um cadastro de uma espécie que não tiver lá cadastrada, eles vão avaliar para ver a possibilidade de incluir também nessa tabela. Então, eu acho que isso vai facilitar bastante, até para não serem feitos cadastros manualmente, e às vezes acaba sendo escrito da forma errada, porque os nomes são difíceis, né? Não são nomes tão populares, e para cadastrar precisa ter o nome científico, enfim. Então, eu acho que isso vai facilitar bastante aqui o nosso trabalho. Aqui, só a título de curiosidade, tem alguns módulos em desenvolvimento que não tem interface com o usuário, né? Sejamos nós, as empresas, enfim, é mais para utilização interna, que é o módulo da Marinha, o procedimento administrativo de verificação, que é o PAV, né? Que foi publicado no ano passado, a resolução, que é para tratar do procedimento lá pela Secretaria Executiva do CEGEM, que é para verificar se os cadastros estão corretos. O módulo da Secretaria Executiva, o módulo administrador, migração de dados, que é migrar todas as informações que estão no sistema atual para o novo sistema. E lembrando, o sistema ele vai mudar o layout, porque atualmente ele é um sistema verticalizado, e o sistema da versão 3.0 ele vai ser horizontal, ele vai seguir o padrão Gov. Então, você vai preenchendo os campos e ele vai passando de fase, vai indo para o próximo step, para o próximo passo. E aí, o que esperar? As contribuições que estão sendo recebidas aí na fase de teste continuam sendo avaliadas e podem ser incorporadas antes, né, de ser publicada a versão final e a aprovação final. O presidente do CG informou que vai ser publicada uma resolução para aprovar o lançamento do CIGEM 3.0, ou seja, a reunião, 46ª reunião, aprova o lançamento do CIGEM 3.0. E assim, eu acho que a chance, e aí opinião pessoal, é mínima de não ser aprovada na próxima reunião. Eles querem aprovar esse sistema antes da COP17 que vai ocorrer. Então, eu acho que vai ser aprovado o lançamento do CIGEM na próxima reunião, a não ser que tenha algo assim muito discrepante, mas eles vão fazer de tudo para ser aprovado e estão trabalhando duro aí para colocar tudo o que é necessário para aprovação do sistema. Então, eles estão aceitando as contribuições, com a aprovação do sistema e a publicação da resolução, que não vai acontecer ali no mesmo tempo, né? Provavelmente vai ser aprovado o sistema na 46ª reunião, e aí vai ter aí um tempo para ser publicada a resolução. Então, a resolução vai aprovar o lançamento do CIGEM, revogar as portarias substituídas pelo sistema, por exemplo, tinha sido as portarias e resoluções. Nesse atual sistema, foi publicada uma resolução, que era a resolução 28, ou 29, não lembro, mas que era para que você tivesse mais tempo para fazer o cadastro, caso o seu fornecedor não tivesse. Com a publicação do sistema e o sistema atendendo a isso, essa resolução tende a ser revogada, assim como outras que foram publicadas aí no decorrer do tempo. E a resolução, ela também vai definir o prazo para o cumprimento das novas obrigações. E a contagem desses prazos vai se iniciar com a publicação dessa nova resolução. Então, isso é o que a gente tem aqui para trazer do CIGEM 3.0, e aqui a programação, se não tiver nenhuma intercorrência. Então, até dia 17 de junho,
foi a data limite para recebimento das contribuições. Entre junho e julho, eles vão fazer a implementação dos ajustes solicitados, né, de qual os usuários enviaram, do que fizeram testes. Dia 3/8 vai ser a quarta rodada de testes, eles ainda não disseram como que isso vai acontecer e para quem vai ser liberado. Até a 14/8, prazo final, eles entendem que é a última fase de teste da quarta rodada. Acho que até para a gente entender se tudo que foi solicitado, todos os ajustes foram realmente implementados e estão funcionando. E entre agosto e setembro, a implementação dos ajustes, para que em 16 de setembro, que é a 46ª reunião, seja apresentada a versão com todas as solicitações de ajustes e seja deliberado pelos conselheiros e aprovado o SysGen 3.0 para que eles possam publicar a nova versão. Ok? Marinela, alguma colocação? Senão, vou passar para o próximo tópico. Rapidamente, eu acho que eu já mencionei isso na última reunião. Essa resolução que o SysGen que vai ter a deliberação e aprovação, ela é tão importante quanto o upgrade do sistema, porque é meio anuviado ainda o, o, o deadline, os prazos, porque hoje prevalece, gente, a portaria 199 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente. Portaria 199 definiu lá atrás, em 2020, que as indústrias estrangeiras teriam o prazo de 12 meses a contar do upgrade do sistema que vai acontecer, provavelmente, como a Ju colocou aqui, em setembro. Então, a contar 12 meses a contar da publicação, que certamente não vai ser em setembro, vai ser em outubro ou novembro, que é o praxe do SysGen, né? Publicar 1 ou 2 meses depois as resoluções, depois da sua aprovação. Então, são 12 meses. Então, hoje, tá? Se a gente mantivesse em vigor, se o governo mantiver em vigor a portaria 199, seriam 12 meses para as indústrias sediadas no exterior cadastrarem as suas espécies e repartirem benefício observando os últimos 5 anos. Mas tem um porém, o Brasil aderiu ao Protocolo de Nagoya em um processo de adesão que finalizou o processo de adesão em dezembro de 2023. Então, o Protocolo de Nagoya, ele é um tratado que ele não tem retroatividade. Então, o que vai prevalecer aqui? A legislação local, para quem está olhando de fora, para as indústrias estrangeiras, ou a aplicação direta do Protocolo de Nagoya, que não se fala em retroatividade, se olha daqui para frente só. Isso precisa ser esclarecido. Então, nessa resolução aqui, é que o governo vai ter a chance de deixar isso claramente como vai ser essa questão da regularização dos acessos que ocorreram no passado e observando aqui essa harmonização do tratado com a nossa legislação. É o que a gente espera, que isso venha tudo esclarecido aí na próxima resolução, referente a esses prazos que o Marinello comentou, porque ainda não temos clareza sobre esses prazos de acessos realizados antes de entre junho de 2000 e novembro de 2015, pelas empresas sediadas no exterior. Aí o próximo tópico, e um dos tópicos mais relevantes e importantes, traz a publicação desse decreto 13.014 de 2026. Esse decreto é importante. Ele busca trazer segurança jurídica, desburocratizar. A gente acredita que vai movimentar mais ainda a economia, o interesse das empresas de fora de fazerem acesso ao patrimônio genético. A lei 13.123, eu até abri aqui para confirmar, no artigo 12, no inciso 2º,
ela diz que empresas estrangeiras, empresas sediadas no exterior, elas só podem fazer acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado se ela estiver associada a uma instituição nacional. O que que isso significa? Que para fazer pesquisa e desenvolvimento tecnológico utilizando biodiversidade brasileira, essa empresa sediada no exterior, ela só vai conseguir fazer o cadastro de acesso e se regularizar se ela estiver associada a uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E a gente está aqui no dia a dia, e falando de dia a dia mesmo, a gente percebeu o quanto isso dificultava o acesso das empresas estrangeiras. E não só isso, qual empresa, qual instituição nacional ia querer fazer uma associação com uma empresa estrangeira, especialmente se não fosse uma empresa do mesmo grupo, para ajudar essa empresa a se regularizar, sendo que ela tinha algum receio, às vezes, de poder responder solidariamente referente a alguma obrigação que essa empresa estrangeira tivesse descumprindo. Então, esse decreto ele veio para ajudar as empresas estrangeiras e trazer segurança para as instituições nacionais também serem parceiras, digamos assim, no sentido apenas regulatório, para que essas instituições sediadas no exterior possam se regularizar. O que que esse decreto diz? Ele cria uma associação, uma aliança que se chama APBio, que são algumas instituições que foram selecionadas pelo CEGEM, instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Essas instituições, elas assinaram um termo de cooperação com o CEGEM para que elas sejam vamos dizer, esse braço do CEGEM para que as empresas sediadas do exterior possam fazer o cadastro de acesso. Então, falando de forma prática, quando as empresas estrangeiras entrarem no CIGEM 3.0, já na versão em inglês, depois que elas fizerem o cadastro de instituição, fizerem a habilitação dos vínculos, para fazer o cadastro de acesso, elas vão fazer a seleção de uma dessas instituições que estiverem lá no CIGEM, vão escolher uma dessas instituições para poder fazer o cadastro de acesso. Vão ter que selecionar ali um tipo de vai ter um tipo de contrato ali dentro, que elas vão selecionar, deixando claras as obrigações das partes. E aí, essa empresa estrangeira vai conseguir fazer o cadastro de acesso dela, onde essa instituição, né, que está dentro da APBio, vai verificar esse cadastro que vai ser feito pela empresa estrangeira e falar, tá ok, esse cadastro, não está faltando nenhuma informação, ela não vai analisar o mérito das informações, mas vai analisar se está tudo preenchido ali corretamente e vai dar ok para que isso vire um cadastro de acesso. Essas associações que estão cadastradas, já pré-cadastradas no CIGEM, elas não têm nenhuma obrigação com a empresa estrangeira no sentido de repartição de benefícios, se elas estão prestando as informações corretamente, ela não vai responder solidariamente por nenhuma informação prestada pela instituição sediada no exterior. Outro ponto bem importante é que não pode haver colaboração na pesquisa e no desenvolvimento entre as empresas, até porque elas não são parceiras na pesquisa e no desenvolvimento. Quando existe essa parceria entre a empresa sediada no exterior e a empresa brasileira, existe um campo específico dentro do CIGEM onde já é possível fazer o cadastro. Quando você vai fazer o cadastro, existe uma pergunta: você tem alguma parceria com uma instituição sediada no exterior? Ou seja, alguma parceria para pesquisa ou desenvolvimento, para realizar o acesso? Se sim, você já consegue colocar dentro do CIGEM as informações dessa empresa, mas a ideia não é essa. A ideia desse decreto foi reduzir a burocracia, dar segurança jurídica às instituições nacionais, para que a empresa estrangeira, a empresa sediada no exterior, possa cumprir com a obrigação dela de realizar o cadastro no CIGEM. Depois de feito o cadastro de acesso, é importante dizer que a empresa sediada no exterior, ela não precisa ter parceria com a instituição nacional para fazer a notificação de produto acabado e nem para fazer a repartição de benefícios. Ela só precisa estar associada a essa instituição para fazer o cadastro de acesso.
O nome, né, desse que eu comentei com vocês da APBio é Aliança de Instituições Públicas Nacionais de Pesquisa Científica e Tecnológica pela Biodiversidade. A ideia é que no decorrer do tempo, algumas outras associações possam entrar nessa aliança, aprovadas pelo CEGEM, mas também não necessariamente a empresa sediada no exterior que quiser se regularizar, ela vai poder fazer isso só associada a uma dessas instituições, tá? Não é obrigatório. Ela pode fazer isso associada a uma instituição de fora. Se ela fizer isso associada a uma outra instituição da qual ela já tem algum tipo de parceria, desde que não exista colaboração científica ali entre as partes, é importante só que vocês tenham em mente que vai ter que ter um tipo de contrato, um tipo de termo de cooperação ali entre as partes para subir dentro do sistema. E pode ser até usado algum modelo parecido com o que eles vão disponibilizar para essas associações aí da aliança. Mas não é obrigatório que a empresa sediada no exterior opte por uma dessas instituições que eles vão disponibilizar dentro do CISGEM. Mas é algo que vai desburocratizar e vai facilitar bastante o cumprimento da obrigação da legislação pelas empresas sediadas no exterior. Marinelo, alguma colocação? Rapidamente, Ju, esse decreto novo, gente, está gerando um certo frisson. O que eu já ouvi é que, e eu não concordo, é que agora o Brasil flexibilizou aquele, aquele ato de soberania inicial da legislação lá de 2015, 2016, permitindo com que uma pessoa jurídica sediada no exterior faça acesso sem vínculo com uma entidade brasileira. Não é isso. O que acontece aqui é o seguinte: depende muito do tipo de colaboração que vai acontecer, como a Ju colocou agora. Se for uma colaboração em que não haja qualquer tipo de vínculo com a pessoa jurídica sediada no exterior, tá? Porque a pessoa física não pode fazer acesso, tá na lei. Pessoa física no exterior para evitar a biopirataria, o que a gente já sabe do passado. Então, a pessoa jurídica sediada no exterior, para fazer acesso ao patrimônio genético do Brasil, ao recurso genético do Brasil, tem que se associar a uma entidade de pesquisa brasileira. Ok, mas o grande problema era o seguinte: às vezes está acontecendo uma pesquisa lá fora em que o pesquisador, ele vinculado a uma instituição pública, privada, qualquer do exterior, está fazendo uma pesquisa tentando entender melhor dentro da pesquisa dele o uso de uma espécie nativa do Brasil. Qualquer. E aí, para isso, ele tinha que antes do decreto, ele tinha que vir ao Brasil, buscar uma entidade de pesquisa científica, se associar a ela de forma, abrindo a sua pesquisa, isso burocratiza o processo. Então, o que se tentou aqui é criar uma forma, se tiver pesquisa, se tiver colaboração científica, ou se tiver colaboração comercial, se aplica a lei como ela continua sendo lá, o artigo 12 do inciso 2º da Lei 13.123 de 2015. Então, é aquele mecanismo. Por exemplo, uma indústria terceirista aqui no Brasil é procurada por uma indústria lá de fora para fazer uma espécie de joint venture, para fazer uma parceria para desenvolver em conjunto o produto. Pode acontecer? Pode. Soberania preservada do Brasil, que disse o seguinte: você, indústria sediada no exterior, você pode fazer acesso desde que associada a uma indústria nacional. Então, esse terceirista aqui no Brasil pode muito bem funcionar como um parceiro da empresa gringa, como um parceiro da empresa sediada no exterior. Agora, se não houver qualquer tipo de vínculo
qualquer tipo de vínculo, pode ser usado essas associações aqui no Brasil de ciência para que o estrangeiro apenas utilize como um ente regulatório no Brasil, sem que, e isso aqui é o importante, sem que esse ente aqui do Brasil, que hoje, por enquanto, é a Fiocruz, é a Unicamp, tem ali algumas entidades públicas já definidas que fazem parte dessa aliança de instituições públicas nacionais de pesquisa científica e tecnológica pela biodiversidade, a APBio, mas essa essa instituição ela não vai ter a responsabilidade, ela não vai assumir a responsabilidade caso ocorra algum mal feito da indústria estrangeira, da indústria lá de fora. Inclusive, por esse decreto novo, essa associação ela aponta. Se ela enxergar que existe algum mal feito, ela vai apontar aqui no Brasil para que o IBAMA, para que ou seja, principalmente para que o IBAMA adote as medidas cabíveis numa situação como essa. Então é isso, e aqui, gente, pode de verdade abrir um leque de oportunidades para instituições científicas no Brasil para funcionarem como esse braço regulatório. E isso a gente já tem sentido aqui, diversas ICTs, né? Diversas ICTs, públicas ou privadas, questionando como vai ser esse processo para elas aderirem a essa APBio. Elas podem aderir, mas e aqui é um outro mito. Elas não precisam necessariamente participar da APBio para que elas possam executar esse braço regulatório que a legislação definiu agora como norma. Perfeito. A gente publicou um artigo que traz mais detalhes, né, referente ao decreto, então, caso você tenha interesse, depois a gente manda o link, e também, caso tenha interesse em algum outro detalhe que a gente trouxe aqui na apresentação, é só entrar em contato que a gente envia, tá bom? Sobre a orientação técnica número 6, nada também de super relevante. A orientação técnica número 6, ela é uma orientação técnica que foi criada para atender ao setor das casas de fragrância, especialmente. E eles buscaram trazer uma alteração para essa orientação técnica para harmonizar com a Resolução 40. Não sei se vocês lembram, mas a Resolução 40, ela trouxe vamos lá. Para essa legislação, o que é produto acabado? Aquele que está apto a ir para o consumidor final e aquele em que o ingrediente da matéria-prima da biodiversidade agrega valor ao produto. Ou seja, o que significa agregar valor ao produto? Aquele ingrediente da biodiversidade, ele tem que ser determinante para aquela formulação, para aquela característica funcional daquele produto, ou tem que ter apelo mercadológico. E eles entenderam que quando o ingrediente da biodiversidade não agrega valor ao produto, não tinha obrigação de se notificar esse produto acabado. O que a empresa faria? Ela inclui apenas como resultado do cadastro de acesso. Dentro do cadastro de acesso existe um campo escrito resultados obtidos. Quando você entra nesse campo, você seleciona produtos sem elementos principais de agregação de valor e lista os produtos com aquele ingrediente da biodiversidade. Ok, isso era a Resolução 40, é a Resolução 40. Só que na orientação técnica número 6 não estava dessa forma. Então, eles entenderam que precisaria harmonizar a orientação técnica número 6 com a Resolução 40. Então, para que a orientação técnica número 6, que ela traga especificamente que quando o perfumista disser que aquele ingrediente da biodiversidade não é determinante para a família olfativa daquela fragrância, não seja necessário notificar o produto que tem aquela fragrância. Então, quando não for determinante para a família olfativa, a obrigação vai ser igual quando é do produto acabado, de você incluir apenas como resultado do acesso o produto.
porque não estava claro isso na orientação técnica. Então, para que fique clara essas informações, tanto na orientação técnica como na resolução, eles decidiram que vão publicar uma resolução, ainda não foi publicada, ela já foi aprovada, mas ela ainda não foi publicada, para alterar a orientação técnica número 6. E aí vai trazer a alteração do parágrafo quarto, exatamente falando isso, que o usuário vai apresentar a declaração do perfumista, atestando que a família olfativa não é determinante, não agrega valor para aquele produto, e aí não vai ser obrigatório notificar esse produto que tem essa fragrância, vai ser obrigatório somente incluir como resultado do cadastro de acesso, assim como já acontece para os produtos acabados, seja cosmético ou qualquer outro, em razão da Resolução 40 que foi publicada no ano passado. Então, não é nada super mega relevante, não vai ser necessário fazer tudo que já foi cadastrado, alterar, a não ser que a empresa queira fazer isso, mas aquilo que já está cadastrado já está, então não vai precisar cancelar e alterar os cadastros, vai ser da resolução para frente que vai ser tratado dessa forma. Tá bom? E eu comentei com vocês lá no início, referente à lista de CTA de origem não identificável, que na última reunião os conselheiros do MAPA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário pediram vistas, né, dessa resolução para ter uma análise mais detalhada. Na última reunião, eles deveriam trazer os pontos que eles entendiam que eram necessários ser alterados, um relatório, e eles entenderam que não está pronto para ser aprovada essa resolução. O MAPA, a CNI, a CNA, todos discutiram, entenderam que não estava pronto. O CG entendeu isso. Eles vão se reunir para discutir melhor sobre essa resolução, para que eles possam conversar juntos, para que sejam analisados, para que seja uma proposta, uma resolução ali onde todos estejam de acordo. E o encaminhamento é que esse item foi retirado de pauta e vai ser trazido mais para frente com uma proposta de resolução que atenda a todos os setores. Então, essa lista de CTA de origem não identificável não foi aprovada nessa reunião. E aí, aqui eu vou abrir a palavra para o Marinello, que ele vai trazer para vocês as atualizações referentes da SI. Esse é um tema muito relevante, está sendo discutido em todos os setores, especialmente na COP17 agora, que vai ocorrer em outubro. O Marinello vai estar lá na Armênia presente, aí para trazer também as novidades para vocês, tá? Então, eu vou deixar o Marinello falar aqui para vocês um pouquinho, trazendo as atualizações referentes a esse tema. Marinello, está com você a palavra. Obrigado, Ju. Eu vou falar em 3 minutos para a gente ter, eventualmente, até ela duvida, para que a gente tenha a possibilidade de discutir um pouco, que eu vi que a gente tem perguntas, inclusive. A gente sempre traz esse slide para lembrar que essa sigla DSI ou DSI para os mais chiques está circulando no nosso meio há algum tempo, mas é só para a gente lembrar do que isso se trata. Essa é uma evolução do processo de repartição de benefícios. Lá na Convenção sobre Diversidade Biológica, em que o Brasil é signatário, o Brasil é signatário da CDB desde 2008. A CDB, desculpa, desde 1998. A CDB nasceu em 1992, na Rio 92, e através da CDB, primeira vez que se falou em repartição de benefícios. E então a premissa mãe de repartição de benefícios vem da CDB. E aí acabou se alastrando para todos os países criaram a sua legislação local, o Brasil criou a sua também. Inclusive a primeira foi, a gente tem que lembrar, em 2001, que é a medida provisória 2186. E aí houve uma evolução dessa discussão, porque o Digital Sequence Information são sequências de informações digitais. Então, como vocês podem ver através desse slide, através diversas
diversos databases públicos, diversos databases que mantêm GSI, eles fornecem essa possibilidade da indústria ou da academia fazerem uso dessas sequências digitais, e se criou nas discussões vindas da COP15, evoluindo para a COP16, agora está indo para a COP17, como a Ju colocou, um novo sistema de repartição de benefícios de forma multilateral. Porque se a gente observa o sistema de repartição de benefícios do Protocolo de Nagoya, ele basicamente é bilateral, em que dois países têm lá o DSI, o ABS Clearing House, que é no sistema da CDB, onde todos os países publicam a sua forma interna de acesso e repartição de benefícios. Então, isso é uma evolução do processo de repartição de benefícios, esse sistema multilateral. E o que foi pensado naquele momento? Isso que vale a pena contar aqui para vocês dessa evolução das últimas discussões. Aconteceram diversas reuniões entre o setor privado, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, nas últimas semanas, inclusive. Depois que foi criado esse novo modelo através da decisão 16.2 da CDB, as indústrias, e aí eu estou olhando mais para o Brasil, as indústrias brasileiras, algumas indústrias, porque não são indústrias de todos os tamanhos em que são atingidas por essa nova métrica criada pela decisão 16.2, elas passaram a se preocupar, tem um ponto aqui, elas passaram a se preocupar com a forma de repartição de benefícios que foi criada, que pode ser 0,1% do faturamento da empresa ou 1% da receita. E muitas indústrias sustentam o seguinte: peraí, eu não faço uso em todos os meus produtos de sequências genéticas digitais, de informações de sequências genéticas digitais. Então isso não é justo para mim. Esse é um ponto de verdade a se considerar, gente. E aí, através de muita discussão, o Brasil, inclusive, tentou emplacar lá na COP16 em Cali, tentou emplacar bem no final uma metodologia que passa a considerar, além de olhar para o faturamento global da empresa ou da receita global da empresa, os produtos, a forma de repartição de benefícios, produtos de certa forma semelhante ao que acontece aqui no Brasil hoje. E isso não foi aceito lá, essa proposta ficou de fora, e o Brasil e outros países e outros interessados estão tentando emplacar novamente essa proposta. Se isso vai caminhar ou não, a gente não sabe. Vai ter uma reunião agora em agosto, em Nairobi, em que os países vão discutir uma proposta que vai ser levada para ser aprovado ou não em Erevan, na Armênia, no final do ano, onde vai acontecer a COP17. Então, a gente aqui no Brasil, eu acho que 99% das pessoas que eu conversei, das indústrias, apoiam essa proposta. Só que essa proposta tem uma enorme dificuldade, tá? Que é uma dificuldade que é o seguinte: quando foi criado o mecanismo de repartição de benefícios multilateral, ele foi criado justamente para evitar custo de transação que os países que são refratários a essa proposta que está sendo trazida pelo Brasil sustentam o seguinte: não, é muito mais prático se considerar 0,1 ou 1% da receita ou do faturamento global, porque isso não vai gerar um custo de transação de rastreabilidade do uso.
do DSI. Então, quem sustenta o contrário dessa proposta que o Brasil está trazendo é no seguinte sentido: não, vamos desburocratizar o processo. Isso é um problema, gente, para algumas indústrias aqui no Brasil, porque isso afeta escancaradamente o modelo em si. E a gente tem que lembrar que esse modelo foi criado justamente para diminuir a burocracia, né? Tá aqui, ó, evitar repartição de benefícios mundo afora, porque às vezes uma indústria usa uma sequência genética da França, da Alemanha, do, da África do Sul, da Ásia, e vai ter que contratar um profissional em cada uma dessas localidades. Isso vai gerar um custo de transação enorme para todas as indústrias, inclusive para as indústrias brasileiras. Então, esse modelo aqui de repartição de benefícios de forma multilateral, ele foi criado com esse propósito de desburocratizar. E aí, quem não concorda com essa proposta que está sendo discutida aqui, que está sendo proposta pelo Brasil, né? O Ministério das Relações Exteriores, ele apenas foi ouvinte por enquanto. Me parece, mas isso, na verdade, já entrou na discussão de que vai acontecer agora em Nairobi. Então, me parece que o Brasil vai realmente caminhar por essa linha e então, vai ter esse contraponto. Se prevalece essa proposta como uma alternativa de repartição de benefícios, ou não, ou mantém-se da forma que está o 16.2. Tinha algumas outras situações aqui, mas como eu prometi para a Juliana que eu ia falar em 3 minutos, falei em 8. Então, só para não quebrar muito a minha promessa, vamos deixar mais um tempinho aqui para responder as perguntas que. Eu acho que é esse o último slide, né, Ju? É, isso aí. Aqui É os isso. nossos contatos, façam contato conosco, estamos abertos para discussões. Certo, Gabriela? Certo. Quando tiverem interesse, acho que tem alguma pergunta, né, aqui, no tempinho que nos Temos, resta. temos sim. A primeira, eles questionam quanto tempo que vocês acreditam que esses prazos, né, eles serão de 1 ano para cumprimento das normas ou mais? Como que vai funcionar? São 12 meses, porque por enquanto prevalece a portaria 199 do Ministério do Meio Ambiente. Mas vem uma resolução aí, certamente em setembro, alterando e deixando mais claro esse Esse prazo. Então a gente prazo. tem que acompanhar. Perfeito, obrigada. E eu, por fim, embora o novo decreto ele tenha como foco as empresas sediadas no exterior sem obrigações no Brasil, quais as implicações que vocês veem para as empresas que possuem entidades legais, né, ou operação no Brasil? Não, na verdade, o decreto ele apenas acrescentou algo que já era possível fazer, né? O artigo 12 da Lei 13.123, ele já previa essa possibilidade de parceria entre entidade de ciência e tecnologia brasileira e pessoa jurídica sediada no exterior. O decreto ele apenas cria uma nova modalidade em que ele Uhum. isenta de responsabilidade a entidade brasileira e abre uma possibilidade também maior para as indústrias estrangeiras que não tenham colaboração científica aqui no Brasil. Perfeito. É isso. Ok? Ok, de perguntas estamos ok. Se chegarem mais ao decorrer, aí a gente faz o compilado aqui, como de costume, e passa para vocês. Mara, você gostaria de fazer alguma colocação? Sim, eu gostaria muito de agradecer à Juliana e também ao Marinelo e pela importância, né, desse tema, o quanto que nós estamos evoluindo, né, Marinelo e Ju, quanto que isso está evoluindo rapidamente, a gente percebe isso. Durante esse ano a gente já teve várias informações e vale acrescentar que as pessoas precisam da informação, precisam entender o que está acontecendo para poder dar um melhor resultado, sejam para as empresas de produto acabado, sejam até para os produtores e agora também
as empresas que são do exterior. Então, muito obrigada, vocês trazem esse conteúdo super relevante, né, para todo mundo, e a gente vai continuar promovendo esses webs e quantas vezes forem necessárias para o pessoal poder entender esses passo a passo, o quanto que é importante esse novo sistema 3.0 que a gente vem falando, e vocês são, assim, maravilhosos em expor de forma clara uma coisa muito difícil, né? Então, agradecer mais uma vez essa nossa parceria e que nós vamos continuar fazendo esse processo aí de capacitação, né, das pessoas em pílulas. Nós estamos cada vez trazendo alguma coisa para que todo mundo esteja na mesma página, tá bom? Então, muito obrigada, Ju, muito obrigada, Marinelo, pela disposição de vocês. Vocês são super atarefados, mas sempre atendem a gente aí de uma forma muito interessante, muito participativa. Muito obrigada. Obrigado, Mara. São Obrigada. anos e anos de parceria e é uma honra para a gente estar aqui ao lado de vocês. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada gente. pelo espaço. Contem conosco aqui sempre. Imagina. Obrigada, Perfeito. gente. Tchau, Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada. pessoal. Bom dia Nos para Tchau, todo vemos. tchau. mundo. Bom Bom dia. dia. Obrigada, pessoal.